Pessoal? Oi. Beleza, eu vi a tua mensagem. Imagino. Oi, gente. Vamos retomar então para nossa segunda etapa do dia de hoje. Pessoal? Oi? Oi? Obrigada. Vamos retomar agora com uma palestra Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas, a experiência do IGAM Minas Gerais. Quem está aqui com a gente é o José Carlos Alberto, auxiliar administrativo do IGAM. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Com medo de apresentar um pouco a respeito da experiência de credenciamento que vivemos lá no IGAM. O ano passado já foi apresentado como é que é feito o credenciamento, então a gente está aqui apenas para mostrar um pouco das nossas dificuldades enquanto órgão fiscalizador para fazer esse controle dos profissionais que atuam com segurança de barragem. Então, sim, o credenciamento, ele é fundado lá no artigo 18b da política, né, que diz que os órgãos fiscalizadores devem criar um sistema de credenciamento. E, com base nisso, nós fizemos uma série de reuniões com o CREA de Minas e formalizamos uma portaria. Essa portaria ela tem o objetivo de formar um banco de dados de profissionais que prestam serviços em segurança de barragens, é a portaria 44, de 25 de novembro de 2022. Essa portaria ela traz, só para contextualizar, no ano passado isso já foi demonstrado aqui, ela traz uma série de requisitos e documentos necessários para esses profissionais formalizarem esse credenciamento junto ao órgão. E é necessário preencher um formulário que está disponibilizado lá no nosso sistema SEI de informação, apresentar certidão de registro e quitação, CPF, RG, currículo, a certidão de atribuição profissional, vou tecer um pouco de uma consideração a respeito dessa certidão mais à frente, a certidão de acervo técnico, comprovante de endereço, um termo e uma declaração que está no anexo da portaria também, que é um termo de responsabilidade e uma declaração de fatos inexistentes e impeditivos para a pessoa prestar esse tipo de serviço. E aí, quando o profissional ele junta toda essa documentação no sistema, ele recebe um protocolo, um número de protocolo que gera um número de processo SEI. A gente tem, também para contextualizar, a gente tem 3 formas de credenciamento, vou ser bem sucinto aqui. A pessoa física, ela pode credenciar quando o profissional ele não tem nenhum registro junto ao CREA, junto ao IGAM ou ao FIAM, ele pode pedir um credenciamento, que seria um novo credenciamento, um credenciamento inicial. Para isso, ele tem que obedecer o artigo 2º da portaria, juntando aquelas relação de documentos que eu já teci no slide anterior. Aqui está faltando a certidão de registro e quitação. Mas o profissional novo, ele precisa juntar toda essa relação de documentos para a pessoa que já possui um credenciamento junto à FIAM,
que é aquele profissional que já lida com segurança de barragem de mineração e para tratamento de rejeito, ele pode pedir junto ao IGAM uma convalidação do credenciamento. Essa convalidação está lá disponível fundada, disposta no artigo 15 da nossa portaria, que diz que o profissional ele pode juntar um ateste da FIAM, juntamente com a certidão de registração e a certidão de atribuição profissional. Com esses 3 documentos, ele pode fazer o pedido de convalidação de credenciamento junto ao IGAM. Para a pessoa jurídica, ela precisa também atender o dispositivo que está lá no parágrafo 1º da portaria IGAM 44 de 2022, o parágrafo 1º do artigo 2º da portaria. Ele diz que o profissional, que a empresa, a pessoa jurídica, deve juntar o comprovante de endereço àquelas declarações que eu já falei anteriormente, a declaração e o termo, juntar também um quadro de técnicos e um quadro de responsáveis técnicos. Com isso, com essa documentação juntada de forma correta, a gente consegue fazer uma avaliação e credenciar esse profissional adequadamente. Quais são os nossos desafios nesse processo de credenciamento? O profissional, geralmente, ele não observa o artigo 2º da portaria. Ele deixa de protocolar as documentações da forma correta e, reiteradas vezes, a gente recebe certidão de acervo técnico e certidão de registração como se fosse a certidão de atribuição profissional. Quando começamos, a gente fez cerca de umas 30 análises de credenciamento, e aí a gente optou por, ao invés de fazer todo o procedimento de análise de documentos e encaminhar para a diretoria, porque tem todo um fluxo que precisa ser obedecido, o profissional ele faz a juntada de documento, essa documentação ela fica disponibilizada para a gerência de segurança de barragens, a gerência faz essa avaliação, faz um checklist, ali tem um documento, uma espécie de checklist dessa documentação. Quando a documentação está correta, a gente despacha esse pedido de credenciamento para a diretoria avaliar e deferir ou indeferir esse pedido de credenciamento. Como a gente estava tendo um retrabalho muito grande, a gente optou por deixar de encaminhar para a diretoria e indeferir os pedidos de credenciamento e passamos a oficiar o profissional informando da falta de documento, porque seria mais prático, porque a gente tem um documento que se chama Certidão de Informação Prestada, formulário de declaração de informação prestada lá no sistema, e a gente estava duplicando esses formulários, estava gerando confusão. Então, nós optamos por, ao invés de encaminhar para o indeferimento, a gente oficiar o profissional para que ele pudesse trazer a documentação faltante para o processo. Então, é por isso que nós alteramos a forma de avaliação de documento, deixando de criar aquele fluxo. Nós também, em diálogo com o CREA, porque o profissional tinha muita dificuldade em entender o que era a certidão de atribuição profissional, o CREA ele gerou um documento com um título específico, que era a certidão de atribuição para o credenciamento do IGAM. E aí foi mais fácil para o profissional identificar esse documento e juntá-lo no processo de forma correta. Mas ainda assim, essa problemática continuou. Nós temos oficiado diversos profissionais que continuam não apresentando a devida certidão de atribuição profissional. Nesse caso específico, a gente fala da certidão de atribuição profissional do CREA Minas, que a gente já tem um modelo que é do CREA de lá, mas a gente também recebe certidão de atribuição profissional dos diversos CREAs no Brasil, e para esses a gente não tem muito um parâmetro, mas sendo a certidão que indica a atribuição profissional daquele técnico, a gente deixa passar. Quais são os nossos desafios? Nós
temos observado que o CREA ainda demora muito para poder apresentar essa certidão de atribuição profissional, cerca de 30 dias. Depois de oficiados, esses profissionais, eles, inconsequentemente, eles geram um novo processo SEI, uma nova juntada de documento para um novo pedido de credenciamento, e isso gera um ofício de advertência para o profissional para que ele observe o dispositivo da portaria que diz que, quando há necessidade ele fazer juntadas de documento, ele pode fazer isso por meio de um peticionamento intercorrente, para não gerar confusão. Então, o profissional, ao invés de fazer um novo processo, ele só tem que fazer um peticionamento intercorrente. Esse processo ele é lançado a um arquivo morto e o profissional é oficiado a fazer a juntada daquela documentação faltante no processo que ele já tinha criado anteriormente. A gente também identificou que muitos profissionais, eles que apresentam, né, a certidão de acervo técnico, o artigo 2º da portaria diz que o profissional ele precisa juntar uma certidão de acervo técnico e que nessa certidão ele precisa indicar que ele já tenha trabalhado em pelo menos 3 atividades com a barragem. Então, ele tem que apresentar um laudo, um relatório, um parecer, alguma coisa relativa à barragem. A gente identificou que o profissional, ele, mesmo juntando essa certidão, ele pode não ter experiência nesse tipo de atividade. Então, para a gente não criar um problema jurídico, porque nós, enquanto órgão fiscalizador, nós não podemos obstar um engenheiro civil de atuar em barragem, ainda que ele não tenha experiência para atuar em barragem. Então, a gente vai tirar, na próxima atualização da portaria, a certidão de acervo técnico vai permanecer, mas a exigência dos laudos e relatórios, não. Outro dos nossos desafios é levar o conhecimento do profissional, fazer ele entender da importância da atividade dele para o empreendedor. Porque um profissional capacitado, ele pode apresentar uma inspeção de segurança regular, uma inspeção de segurança especial e trazer uma segurança para o empreendedor da barragem, de forma que, quando ele é requisitado pelo órgão fiscalizador, ele não vai ser autuado por falta dessa documentação. E também, da mesma forma, nós precisamos trazer essa divulgação para o empreendedor da barragem da necessidade, da importância desse credenciamento para que esse empreendedor ele tenha ciência de que tipo de profissional que ele está contratando. A gente já identificou para a gerência alguns profissionais, eu não sou técnico, então não vou me expor na área, mas tem profissional que ele tem a habilitação para trabalhar numa espécie de barragem terra, parece que é um engenheiro agrônomo. Ele pode trabalhar em barragem de terra até certo limite de altura e, de vez em quando, aparecem os profissionais, um engenheiro agrônomo atestando segurança de barragem de 10, 12 metros de altura, barragem de concreto. Então, a gente tendo esse credenciamento, o empreendedor tendo a ciência da capacidade desse profissional, ele pode se eximir de ser autuado, porque a falta dessa documentação após a exigência do órgão fiscalizador pode gerar uma autuação. Os profissionais não habilitados protocolam um documento e tentam obter o credenciamento, a exemplo de engenheiro agrônomo, geólogo, técnico, agrícola. Isso aqui foi mais ou menos o que eu falei anteriormente. Nós temos algumas situações inusitadas, que são profissionais que pegam a nossa portaria e solicitam o credenciamento, mas não juntam nenhum documento que está elencado ali no artigo 2º, no artigo 15º, o parágrafo 1º do artigo 15º, e me junta lá uma certidão do conselho de classe dele, né? É uma prerrogativa do profissional. Ele junta isso e deixa a gente numa situação complicada, mas a gente dá jeito. Temos também profissionais que, olha,
sei se vocês estão vendo aqui, ó, dia 2 de agosto do mês, do 2 de agosto passado, o profissional enviou um e-mail para o nosso gerente, dizendo que ele precisava do credenciamento para segunda-feira, dia 12 de agosto, foi sexta. Uma situação que foi engraçada. Eu fui elevado ao cargo de diretor-geral do IGAM, por esse profissional aqui. Fui promovido. Recebi uma ligação na minha casa no domingo à tarde de uma conhecida que virou para mim e falou assim: ô José Carlos, rapaz, você tá bacana demais. Eu falei: por quê, fulano? Você virou diretor-geral do IGAM? Eu falei: eu? Por quê? Porque o sujeito aqui era sobrinho dela e disseram para ele, em algum momento dessa comunicação, de que o processo dele estava na minha mesa, aguardando uma assinatura minha para ser liberado. E que eu era o diretor-geral do IGAM. Eu falei: olha, bacana demais. O diretor que não desculpa uma coisa dessa. E aí o profissional, mesmo fazendo toda essa articulação, quando a gente foi ver, o que faltava na documentação dele? E a certidão de atribuição profissional. Ele precisando de uma análise mais do que urgente, na sexta-feira, não me lembro mais ou menos a hora, para participar de uma licitação na segunda-feira. Ele juntou a documentação, ele enviou e-mail para todo mundo no IGAM, ele conseguiu meu telefone, mas ainda assim, no processo dele, faltava a certidão de atribuição profissional. Acho que a gente conseguiu liberar esse processo para ele na terça-feira, ou na segunda-feira mesmo, não sei como ele conseguiu essa certidão, e ele conseguiu o credenciamento, e me parece que a licitação não era para segunda-feira, ele estava tentando colocar uma pressãozinha, porque ele conseguiu participar da licitação. Mesmo assim, a nossa portaria diz que nós temos 90 dias para poder fazer a avaliação do processo de credenciamento, e a gente tem inúmeros profissionais que fazem esse pedido de forma equivocada e que quer uma prestação mais célere possível, e é um dos nossos desafios também, uma situação inusitada. Nós temos profissional que não se credencia e realiza trabalhos. Ainda esse ano, eu tive conhecimento que em fiscalização documental, identificamos uma empresa, é a mesma coisa aqui de baixo, identificamos uma empresa que tinha apresentado lá uma série de relatórios para o empreendedor da barragem, e aí a empresa é credenciada. Mas, a empresa, ela é credenciada, mas nenhum dos, um dos profissionais que assinaram alguns daqueles documentos tinha o credenciamento. Os outros 2 ou 3 não tinham credenciamento. Isso também gera um ofício para o empreendedor, para que o empreendedor regularize a situação. E é complicado, né, gente? Pelo seguinte, percebam, nós, enquanto órgão fiscalizador, a gente dá todo o apoio, a gente presta informação, mas quando você chega numa estrutura de barragem, precisa fazer uma fiscalização documental, a falta daquele documento, ele pode gerar uma autuação. E quando o documento ele é feito por profissional que não é credenciado, nossa portaria diz que a gente não pode considerar válido aquela documentação de profissional que não seja devidamente credenciado e que o credenciamento dele esteja dentro do período de vigência. Então, pode gerar um prejuízo para o empreendedor da barragem e, consequentemente, o empreendedor que não me escute, mas aquele que pensa no seu bolso, vai precisar de um processo de um tipo de ação de regresso para cobrar do profissional que não se credenciou, ciente de que precisaria se credenciar, por conta de uma possível multa.
que ele tenha tomado um cartão vermelho. Detalhe, o IGAM, ele não interfere, ele não impede nenhum profissional de se credenciar sem antes consultar o CREA. Por exemplo, aquela situação do conselho foi remetida ao CREA. Nós tivemos uma outra situação do profissional, eu não me lembro qual que era a área de conhecimento dele. A gente identificou que ele não poderia entregar aquela inspeção. A gente encaminhou para o CREA disse que ele não tinha aquela atribuição, devolveu o processo para o empreendedor para resolver a situação. Então, nós, enquanto órgão fiscalizador, a gente não indefere nenhum pedido de credenciamento sem antes consultar o conselho, que é o conselho de classe do profissional. Aqui está o nosso site, né? Algumas dos tutoriais que são apresentados ali no nosso site para conhecimento. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida à disposição. Eu ia pedir que eu... Tem microfone, é só? Alô, alô. Como é seu nome mesmo? José Carlos. José Carlos. Assim, por que vocês... Você falou como é técnico. Por que vocês fizeram essa portaria? Assim, baseado em quê? Porque, assim, é o que a gente estava até conversando aqui, eu acho que essa conversa também já teve no encontro anterior, porque, assim, eu penso que se a pessoa apresentou um RT, se o CREA deu um RT para ele, registrou, eu creio que não precisaria disso. Aí, assim, essa é a minha pergunta para você. E a pergunta para os outros colegas fiscalizadores. Existe algum outro órgão, outro estado, que tem esse tipo de procedimento? Aí, se tiver, eu gostaria de saber se é igual ou se muda alguma coisa. Obrigado. Bom, o credenciamento, ele é um dispositivo da política, né? O artigo 18, ele diz que os órgãos fiscalizadores, eles devem criar um sistema de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas habilitadas a prestar segurança da barragem. Agora, tem 2 anos que eu estou lá no IGAM, e eu vejo a importância desse credenciamento, principalmente por conta daquela situação que eu exemplifiquei ali. Tem profissional que ele pode trabalhar com segurança de barragem, exemplo, o engenheiro agrônomo, mas ele não pode trabalhar com barragem concreta. Mas, infelizmente, no nosso país, você sabe que sempre tem aquela questão do jeitinho, o profissional vai lá, se coloca à disposição do empreendedor que nada sabe, faz o tipo de trabalho, o trabalho é executado e quando chega no órgão fiscalizador, o empreendedor toma a multa e o profissional fica com o honorário dele, né? Então, nós, enquanto órgão fiscalizador, a gente também tem que ter esse cuidado. Não somos nós, os órgãos fiscalizadores, que fiscalizamos o profissional. É o CREA. Por isso, a portaria, o acordo de cooperação, acho que eu deixei passar. Por isso, o acordo de cooperação que foi firmado, toda vez que a gente encontra uma situação inusitada, tipo aquela, a gente encaminha para o CREA, e o CREA diz aquele profissional ele tem ou não tem habilitação. Aí, a gente não está impedindo ninguém de trabalhar, só tentando filtrar da melhor forma possível, tanto para o empreendedor de barragem, quanto para o órgão fiscalizador, que precisa também, em certa medida, não garantir, mas quando o Ministério Público chega e pergunta por que você não viu, aí vai em cima de quem fiscalizou, né? Então, é mais ou menos por conta disso que a gente tem. Isso é uma boa reflexão, a gente não vai resolver isso aqui. De fato, a lei determina que você tem que ter crédito. Eu sou engenheiro
negócio antigo, né? Que nem existe mais, é novo, né? Sanitarista, vai falar nisso? Sim. Né? Foram criados 5 cursos em 78, eu fiz vestibular em 79, primeira turma de vestibular da UFRGS, na Bahia. E a gente era formado de engenharia civil. Só que com engenheiro sanitarista, a gente não tem fidelidade. Eu vim aqui ao confé com estudante da FIS. Então, o Brasil, pessoal, deixa eu falar isso aqui. O Brasil cria regras corporativistas, acima de tudo, né? Mesmo no meu curso lá, nem engenharia civil, nem engenharia sanitária, tinha, por exemplo, habilidade de drenagem. Mas davam obras hidráulicas do mesmo jeito. Obras de barragem. Mas um tem mais habilidade que o outro, que foi registrado no CREA. Isso é um problema da relação. Então, não adianta. Essa questão é uma questão que a gente tem que enfrentar. E, para concluir, é o seguinte: eu fiz pós-graduação em engenharia oceânica na COP. Tinha um colega americano que estudou num lugar muito atrasado, Universidade de Cornell. Ela não podia nem ter. Ela, porque estudou em Cornell, ela tinha que voltar a estudar na Universidade Brasileira para ter habilitação de ser engenheira no Brasil. Ela podia ser engenheira nos Estados Unidos, um país muito atrasado, né? Pobre, miserável, na Cornell, Universidade Ruim. E ela dava aula para a gente na pós-graduação. Ela tinha dado hidráulicas muito mais avançadas na área do que nós que tínhamos estudado aqui. Entendeu? Então, é uma questão que não tem jeito. Infelizmente, a legislação brasileira, vocês estão cumprindo a regra que está na legislação, e ela, às vezes, tem esse viés. Mas a questão da segurança de barragem, para aproveitar o microfone aqui, eu participei do primeiro grupo de trabalho, graças ao Rogério Menescal, que nos procurou. Era da Câmara Técnica, SETAP, do Conselho Nacional, quando foi levada a lei parada lá dentro. E, conceitualmente, acho que a coisa mais importante que se definiu, que se terminou dando essa lei, que demorou um tempo para ser aprovada no Congresso Nacional em 2010, é exatamente esse fato que está provocando essa reunião aqui nossa, que é ficar no Sistema Nacional centralizado numa Agência Nacional de Águas, mesmo que tenha obrigações que cabem à ANEEL ou à Agência Nacional de Mineração. Porque nós argumentamos na época que qualquer barragem que eventualmente rompa, falando de segurança, vai impactar nos recursos hídricos. Então, isso é um conceito original que a gente não pode perder essa noção, essa necessidade. Porque por isso estamos aqui, é isso que está ajudando que esse sistema avance melhor. Ok. Isso. O objetivo da apresentação é esse mesmo, pessoal, é trazer a discussão, né? Esse tema. Na política, está lá que o órgão fiscalizador ele tem que criar um sistema de credenciamento e para testar a estabilidade. Aí é uma outra discussão, né? Os outros documentos, né, que não estão relacionados a testar a estabilidade da estrutura, o profissional precisa estar credenciado? Essa é uma pergunta. E aí, por que nós, Júlio, por que a gente implementou? Porque está na política, então a gente está regulamentando. A FEAM, presente, foi o primeiro órgão que colocou o credenciamento lá no estado de Minas Gerais, né? E aí, a gente aproveitando a experiência deles, a interface que eu tinha com o CREA, eu particularmente acredito que só é possível implementar esse credenciamento em parceria com o CREA, porque eu acho que cada um tem que trabalhar na sua área de competência. Então, ao CREA cabe a verificação, né, da atribuição profissional. E ao órgão, cabe ele exigir o credenciamento. Então, o credenciamento, a meu ver, para o órgão fiscalizador, é mais um cadastro de profissionais habilitados. Por que só a RT não funciona? A RT é falha. Não há comunicação entre sistemas, entre CREA, com os órgãos fiscalizadores, com o MEC. O MEC cria um curso, o CREA tem que dar atribuição para o curso, e aí você vê as mais variadas, né, profissões, há sombreamento, há uma grande discussão dentro do conceito, todo mundo sabe disso, então não há esse diálogo, não há diálogo com o CREA, com os órgãos, por isso que a IGAN, a gente está tentando, né, por meio desse acordo, fazer esse diálogo. Por que é fácil? Você consegue tirar uma NT sempre que você não tem atribuição para uma área. E aí você exige. Então, para a sociedade está bacana. Olha, eu exigi, estou cumprindo a legislação. Fechou. Mas para a sociedade ela está perdendo. Nós vivemos casos aqui de engenheiro geólogo que protocolou estudo de ruptura de barragem. Ele não tem atribuição para isso. Então, esse foi um resultado que a gente levou ao conhecimento do CREA e questionou. E aqui? Tem um estudo de ruptura, engenheiro geólogo. Ele tem atribuição para isso? O CREA reuniu na Câmara Técnica, fez uma decisão de Câmara falando, engenheiro de Minas, geólogo, e tem mais um, não tem atribuição para estudos hidráulicos nem hidrológicos. Então, estudo de ruptura nós já não aceitamos mais. Então, eu tive vazamento
para rejeitar o credenciamento daquele documento, não o credenciamento dele. O nosso credenciamento não cerceia nenhuma atividade profissional, porque não cabe ao IGAM. Se a gente cercear você de alguma atividade profissional, ele pode entrar na justiça contra o IGAM, contra o órgão fiscalizador. Então, esse diálogo é importante para fazer a consulta. Um exemplo, Conselho Técnico Agrícola protocolou um documento lá, profissional. Ele é técnico agrícola. E o Conselho fala que ele tem atribuição. Cabe a mim falar que ele não tem atribuição? Pois é. Aí, CREA, tem atribuição ou não tem? O CREA entende que não, mas aí é uma briga de conselho. Eles vão ter que resolver entre si para eu poder aceitar aquele documento. Então, eu imagino ter um documento elaborado profissional que não tem atribuição. A sociedade está entendendo. Eu tenho recebido vários documentos assim, de qualidades bem ruins. Então, quem perde é a sociedade. Esse diálogo, trabalhar em conjunto, seria interessante. No sentido de trocar informação, a cada um sua área. Eu não vou cercear, não vou deixar de receber nenhum documento se ele não tiver atribuição. Se ele protocolou aquela lista ali, eu credenciei. Se eu tenho dúvida do documento, eu pergunto para ele. Porque eu não vou falar, não, ele tem seu documento. E aí, lá nos ensinões amanhã, que eu vou mostrar para vocês, uma boa parte deles sem projeto, sem responsável técnico, e uma boa parte feita por técnico agrícola. Aí eu falei, não tem atribuição. Então, o que eu fiz? Passei a lista, senão eu creio, e o CREA já está fazendo as ações para buscar a regularização exigida do empreendedor. Quem ganha é a sociedade. Agora, cabe a mim ir lá e exigir dele? Não. Entendeu? E senão ainda, a gente ainda a discussão de amanhã, né? Nem sabe se é barragem, não é? Então, a gente vai entrando nesse tempo depois. Tá? Vai. Deixa eu ver a apresentação antes. Esse assunto aí, só para contribuir aqui para a discussão, o Comitê Territorial de Segurança Baixada, se vocês olharem, está escrito na lei, tá? Artigo 18b. Os órgãos fiscalizadores devem criar sistema de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas habilitadas a atestar a segurança da barragem, incluída a certificação, não sei o que é isso, né? Na forma do regulamento. Toda vida que tem esse tipo de coisa na lei, isso remete a um decreto. E provavelmente o Comitê Interministerial, uma das prioridades dele é trabalhar nesse decreto. Então, vocês vão ser chamados, provavelmente, pela experiência de vocês, até e tal, a levar esses problemas lá, viu, Maurício, para o comitê, para eles verem como delimitar isso. Porque do jeito que está criando muita confusão. Eu até estava comentando aqui lá no Rio Grande do Sul, né, chegou um documento do CREA do Rio Grande do Sul lá, que compartilhei uma parte com vocês no grupo de órgãos, candidatos, tem lá a lista do que o CREA entende como sendo habilitado, né, para fazer projeto na área de barragens, né, coisa do tipo. Então, assim, isso resolve em parte, né, mas depende um pouco da interpretação e às vezes de cada CREA. É uma cor de papel, um negócio assim, um CREA. Por exemplo, o curso de especialização em segurança de barragem da UFBA, para a pessoa fazer o curso, a UFBA perguntava para o CREA se ele tinha habilitação para fazer o curso. Então, o que é que acontecia? Ele ia fazer o curso, aí ficava com o certificado de especialização, depois que ele chegar no CREA com o certificado, e pedir a habilitação, quando ele, na verdade, tinha um curso que não era compatível, né, com a habilitação do assunto. Então, e fica uma discussão aí também o seguinte, afinal, o que a gente quer? Né? Porque o cuidado que a gente quer ter, o legislador quis ter ali, ele quer, foi colocado na lei, né? Ele quer que você crie um certo padrão de qualidade do profissional que vai fazer projeto e assinar estudos de barragem. Né? Agora, se apertar demais no cinto, não aparece profissional nenhum. E se afrouxar demais, acontece o que às vezes acontece hoje em dia. Né? Então, como é que é esse ponto de equilíbrio? O que é que seria
esse meio termo adequado, né? Porque essa coisa do CREA, quando a lei bota ali, ela está jogando para cima do fiscalizador. Então, quem teria que fazer uma análise curricular para avaliar se os caras têm um perfil ou não para atender aquele determinado tipo de barragem, ele vai, não tem estrutura para isso. Ele vai ter que virar uma entidade de análise do currículo para verificar se o cara tem experiência para fazer uma barragem de 50 metros, ou se ele só tem capacidade para de 10. Porque todo o nosso quadro de equipe ia ser virado só para fazer análise de currículo de pessoas. Então, quer dizer, isso também não é razoável, né? Então, assim, esse ponto de equilíbrio, que eu acho que é interessante, estou querendo dizer tudo isso, aproveitar o comitê interministerial e tentar tirar, quebrar algumas arestas aí dessas confusões, inclusive em nível de CONFER, para que haja uma atuação mais empática do CONFER junto aos CREA, no sentido de padronizar a coisa, para que não fique essa confusão. Agora, eu soube disso, no dia desse, criaram o conselho, eu sabia que a arquitetura já tinha saído, né? Aí agora criaram o Conselho Federal de Técnicos. Técnicos agrícolas. E tem outros Você já imaginou a coisa do galinheiro? Então, quer dizer, eles não vão legislar em causa própria, vão dizer que podem fazer projetos de barragem, porque eles viram a graduação. E aí a pergunta é quem é que bota ordem nessa casa aí? Eles têm autonomia legal para dar atenção aí para falar. Sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, né, de fato, nós fizemos uma consulta, né, em 2019, veio esse retorno, tá? Mas já houve uma correção daquilo que foi enviado, tá? Porque, assim, eu vou dizer para vocês, minha percepção, o CREA não sabe o que nós fazemos, qual é o nosso trabalho. Então, assim, nós tivemos que tentar com o CREA explicar, certo? Tive até que entrar em contato lá com a assessora da presidência do CREA para poder modificar aquelas coisas ali, que, de fato, tem algumas questões que são absurdas. Por exemplo, a gente tem essa diferenciação de legislação de barragem, que, na verdade, no meu entendimento, não são barragens para efeitos da lei, daí assim a gente já aplica. Só que no entendimento do CREA, por exemplo, tá, uma estrutura com um maciço, uma altura maior, para ele, se fosse considerado como sujo, não importa, entendeu? Ele enfim, liberaria de qualquer modo essa responsabilidade técnica. Enquanto barragens, daí sim ele teria essa habilitação. Só que, assim, isso não faz sentido nenhum, né? Porque em termos de estrutura, ambos teriam problemas de qualquer modo, né? Enfim. Então, assim, mas isso a gente tem construído lá para modificar aquilo ali, já houve uma retificação, vai sair uma outra agora para poder avançar nessa questão. No entendimento deles também, assim, eles erraram muito na diferenciação e na equiparação, digamos assim, tá, entre o responsável técnico pela estrutura e o profissional, o servidor público do órgão que está ali recebendo aquela documentação, tá? Isso nós estamos corrigindo agora com o CREA, explicando, sentando para poder avançar. Porque, de fato, se do jeito que está aquilo, eu não sei se vocês olharam, tá? Aquilo ali inviabiliza a aplicação da política de segurança de barragem no Estado. Então, assim, mas isso aí são mais um problema, né, que a gente tem que tentar para resolver. É isso. Só uma consideração, o que a gente quer, pelo tempo que eu tenho trabalhando no Rio, dentro do que o órgão fiscalizador quer para a segura. E só que a gente tem que ter a consciência de fazer uma separação. Quem fiscaliza o profissional é o CREA, é o CONFEA, é o órgão de classe B. Isso não tem que ter interferência do órgão fiscalizador. Então, enquanto eles se digladiam, é problema deles. O que a gente precisa conseguir é a garantia da segurança das barragens. Porque, além de trabalhar no gerenciamento, eu também trabalho nas demandas do Ministério Público e chega do órgão fiscalizador para que você informe a respeito da estabilidade, da garantia de segurança daquela barragem. E se você não tiver um profissional habilitado, competente para poder entregar para o empreendedor da barragem, porque não é o órgão que tem que atestar a garantia, a segurança da barragem, ele precisa exigir essa garantia, essa segurança dessa barragem. Então, há uma separação aí que a gente precisa trabalhar a política, né? Porque enquanto eles brigam lá, quem sai prejudicado, como o Valcrise falou, é a sociedade.
E muitas das vezes o empreendedor da barragem toma a autuação. Realmente, o que eu entendo é que a política ela quer duas coisas. A barragem segura, mas ela também quer que a gente defina quem são as pessoas que vão deixar essas barragens seguras e que esses profissionais tenham um registro no órgão de classe. E é isso que a política diz quando ela determina que o órgão fiscalizador irá definir os profissionais, quem são os profissionais habilitados lá. E aí vem também a política dizendo que o órgão fiscalizador deverá manter o cadastro desses funcionários, o credenciamento dessas pessoas, desses engenheiros, enfim. Eu vou além, eu me preocupo mais. Eu entendo que essa parte, intimamente, a gente tem, quem é órgão fiscalizador, tem que tratar isso com CREA. Não tem como fugir. Isso aí a gente tem realmente tentar oficial CREA, procurar saber quem são os profissionais. Eu sou engenheiro de Minas, não posso. Eu fiz a graduação lá a especialização. Será que eu posso? Será que eu não posso trabalhar com segurança de barragem? Até onde eu posso? Até onde eu não posso? Até onde o bom senso me guia a dizer que eu posso? Entendeu? Também tem isso, né? Do próprio você, onde é que eu domino, entendeu? Também tem isso. Mas eu vou além no seguinte, eu me preocupo mais do que com o credenciamento, porque eu entendo que isso, de repente, é um trabalho que deve ser feito, claro, lógico, mas pode ser e deve ser feito junto com o CREA, que é quem deve dizer, não sou eu, o órgão de fiscalização, que vou dizer quem é. Eu já tenho isso, eu já disse lá. O que a gente pode fazer é oficial o CREA e perguntar, quem são os profissionais? Ela vai dizer quem são, quais são as condições, entendeu? Se eu quiser ser muito duro, eu começo a pensar, ele vai ter que ter 10 anos de experiência. Aí vai cair naquela situação. Vou terminar sendo tão restrito e vou criar um domínio ali, um negócio para alguns e deixar a maioria do pessoal de fora daqui que vai esse pessoal entrar, ter a condição de trabalhar com segurança, até que ponto isso vai ser bom ou ruim, aí é outro estudo. Agora, o que me preocupa muito é quando a gente fala de atestar a segurança da barragem, até quando esse ateste vai ficar válido? Eu atestei hoje, choveu, teve uma chuva um pouco maior, ela encheu um pouco, vendeu. Continua válido esse atestado? Eu acho que essa questão talvez até sobrepõe um pouco a questão do profissional, uma vez que não, isso para mim já está bem desenhado. Agora, a questão de a validade desse atestado, quais são os parâmetros que vão ser adotados para que ele dê e eu consiga dizer isso aqui está válido. O camarada vai testar, simplesmente é um atestado que ele vai mandar, é só isso mesmo. Não manda mais nada, é só atesto. Entendeu? E eu não vou exigir mais nada junto. Entendeu? Até quando? Tem data de validade esse atestado? É um mês, uma semana, 15 dias. Entendeu? Em que condições? Está subordinada a uma situação, a uma chuva, a uma mudança? Vai estar condicionada a ele fazer alguma coisa? Porque às vezes eu me quero assim, eu atesto a segurança desde que ele faça isso, isso e isso. Então a barragem está insegura, né? Então, para mim, ela está insegura. Então, não tem o que se fazer aqui. Fecha a bodega, vamos embora, vamos atuar, qual é o nível de perigo dela, entendeu? Vai acionar o pai, porque se ele está para testar a segurança, ele tem que atender várias condicionantes, ela não está segura, entendeu? Então, é isso que a gente tem que tentar. Eu entendo muito mais por esse lado, do que a questão de realmente classificar o cadastro. Eu fiz uma avaliação de um processo semana passada em que a gente encontrou uma situação de aí, uma barragem em risco de rompimento e o engenheiro atestou a estabilidade dela. E aí fizesse exatamente. Aí é complicado esse tipo de situação. De fato, a responsabilidade do CREA, você quem é o profissional que deve ou não atuar naquele tipo de barragem. Com relação a até quando o ateste da estabilidade da barragem de Vale, parece que tem um ISR, né, Maurício? Ele tem que ser para as barragens que se enquadram por isso. Se um ISR que é apresentado normalmente, tem que fazer uma declaração das barragens que se enquadram. Eu acho que é isso, né? Não sou técnico. Só não estou trabalhando. Tem 2 e a gente segue para o próximo. Zé Carlos. Isso.
A experiência de vocês já tem quanto tempo? O IGAM, Esse processo? 2 anos. Você falou agora de uma situação que é comum aqui em todos os estados, que saiu a provocação do Ministério Público. Essa situação de provocação do Ministério Público, frente a essa mudança que vocês fizeram na questão do credenciamento, tem colocado o CREA também na linha de cobrança do Ministério Público, juntamente com os órgãos fiscalizadores? Porque, assim, é muito fácil, né, você ser somente pedra, né, atirar, acusar. Então, o órgão fiscalizador ele acaba tendo que criar uma série de interpretações, e assim é que foi criada uma série de regras para poder se proteger, porque a sociedade, que é a quem nós devemos resposta, ela tem como representatividade o Ministério Público. E aí, a minha pergunta é exatamente saber se nesse interim já mudou um pouco o foco do Ministério Público, uma vez que o CREA passa a ser um validador, um confirmador, não só um emissor de RT, como o colega falou ali, que para qualquer coisa se emite um RT de qualquer jeito. Minha pergunta é, isso poderá provocar um maior comprometimento do CREA junto a essas situações de estabilidade? Se vocês não tiverem essa experiência, o que você acha disso? Acha que poderá acontecer? O José, posso responder? Fique à vontade. Eu acho que é mais técnico, né? A gente não tem observado provocação do Ministério Público com o CREA. Eu não tenho conhecimento, então não posso falar que não existe, tá? O MP ele acaba sendo bem específico. Eu percebo, né, que no MP tem promotores, às vezes tem um assessoramento técnico bom, eles já vem com demandas bem direcionadas sobre, né, relacionadas à barragem. Outros eu percebo que não tem muito conhecimento, então ele vem, né, a demanda deles de vaga um pouco, mas eu não tenho, no nosso processo que a gente não tem informação se ele tem provocado o CREA. Porque eu entendo que com esse credenciamento, o que o pesquisador talvez deva fazer, é que uma vez que ele recebeu documentos, primeiro, ele com priorização de credenciou, teve dúvida, perguntou ao CREA, negou ali com base, né, no endosamento do CREA ou não, ou credenciou. A partir do momento que você recebeu o documento e as RTs, você manda a lista para o CREA. Pronto, CREA, está aqui. A lista de documentos protocolados, a RT está aqui, cabe a quem fazer a fiscalização do exercício profissional. Se a RT está de acordo, se não está. Muitos têm preenchimentos inadequados da RT, então campo de observação, né? Então, muitos não colocam o código da tabela TOS adequado, por isso permite ele tirar a RT de uma área que às vezes ele não tem atribuição. Então, uma vez que você mandar ali, igual eu fiz com piscinões, claro que o CREA colocou a equipe dele lá, que avaliou, não, aqui tem técnico agrícola, não tem RT e tal, aí ele está indo atrás. Então, eu acho que, sim, se houver essa articulação, e concordo com o Rogério, a articulação tem que vir de cima para baixo, confio. Porque cada CREA trabalha de uma forma, tá? Porque o CREA depende muito de quem está lá naquele momento. No conselheiro, cada um tem diversos pontos de vista, como cada um aqui na sala tem, né? Então, tem casos, tem conhecimento, que outros estados, o engenheiro de determinada área tem outras condições, o outro estado, o CREA já entende que determinados não têm. Então, tem que ter um direcionamento de cima para baixo, do CONFRE, para a questão do credenciamento. E aí, acredito, uma pessoa que já vi conversando com o Rogério, talvez a gente tenha caminhado no futuro aí para um sistema de certificação, tal, porque hoje não vou nem entrar na questão de AD, não vou nem entrar na qualidade de documentos que estão sendo entregues nos órgãos. E aí, como eu já falou, se apertar demais também, nós não vamos ser profissionais para entregar documento. Não precisa apertar demais, não, pode apertar um pouquinho. Vai faltar profissional. Porque nós temos muito profissional formando EAD. Vamos falar de curso de engenharia civil mesmo, acabei de concluir um agora. Eu já lecionei para engenharia civil, ambiental, química. Tem vários cursos de engenharia civil no país que não vêm barragens. Tem disciplinas correlatas, hidráulica, hidrologia, geotecnia, às vezes não, geotecnia, mecânica dos solos, mas às vezes sai sem saber o que é barragem. Eu tive vários colegas que saíram sem saber o que é barragem. Ele saiu com atribuição pela lei federal, né? Pela resolução de 218, que tem atribuição.
E tudo bem, não há problema ele ter atribuição. A questão é que ele não, no início da carreira dele, ele não participar não ter o aporte, né, assessoria de um sênior ali para ensinar o trabalho. Barragem nos últimos, o cenário é outro, tá? Porque o profissional tem que ser informado, ou quem formou está na área de construção, teve uma demanda e começa a atuar em barragem, sem experiência. Então tem que caminhar no sistema, talvez, de certificação, mas tem que ser uma discussão bem de cima para baixo. Para cada CREA isolado, com órgão fiscalizador, acho que a gente não evolui, sabe? Obrigado. Vou aproveitar aqui, deixa eu Valdir. Um ex-conselheiro, fui conselheiro 9 anos no PSA, e não muda só de estado para estado, não. Muda, inclusive, quando mudam os conselheiros. Mesmo na renovação de um terço, sempre, mudou os 3 terços, mudam as cabeças, muda o entendimento, e às vezes o que foi consensado atrás deixa de ser consenso. Infelizmente. Pela 5.194, né? A atribuição é dada pela 218, que é a resolução. Então, na realidade, a 218 não deveria mais ser usada pelos CREAs. Era para ser a 373. Né? Porque aí, só para contextualizar para quem não conhece essa resolução. Antes dos arquitetos saírem do sistema Confer-CREA, tinha a resolução 1010, que ela já pregava que para a atribuição profissional não era só o que estava na lei e na 218, mas que tinha que observar o currículo, né? O que o profissional tinha efetivamente estudado. Nunca conseguiu implementar a 1010, saímos dos arquitetos, não fazia mais sentido essa resolução, se criou a 1073, que ela tem esse objetivo. Contudo, até hoje ela também não foi colocada em prática. Né? E aí, qual é o risco também que a gente corre com relação ao credenciamento e ser muito exigente? Para além da gente correr o risco de não ter profissional para fazer, a gente corre o risco de limitar alguém que tem atribuição legal e depois vai causar um conflito de legislações. Espera aí, o conselho profissional, que é quem diz que eu tenho atribuição para dizer que eu posso fazer, né? E a entidade lá, o fiscalizador, está dizendo que não pode. Então, isso gera uma insegurança jurídica muito ruim, que não é o que nós queremos, segurança de barragem, pretendemos. Então, essa articulação deve ser, sim, feita com o CONFER. Infelizmente, não é uma articulação fácil, porque, como a gente já falou aqui, cada estado tem um entendimento, tem entendimentos regionais, inclusive com relação a conceitos, que o Carlos Silveira falar agora, né, de açude de barragem para ir no Ceará é a mesma coisa, assim falando de maneira bem mais ampla. Então, trazer esse entendimento e fazer com que os CREAs trabalhem de maneira homogênea e que a atribuição profissional seja realmente exercida por eles e as ARTs não venham com qualquer coisa, porque a gente, enquanto servidor público, a gente também tem dever de ofício, e quando identifica algo que tem indício de irregularidade, não é porque outro fez o sujeito é engenheiro eletricista, ele emitiu um RT de segurança de barragem. Pode? Acho que a maioria que vai dizer que não pode, né? Depende. Né? Pela 1073 pode ser que ele possa. Se ele tiver cursado todas as disciplinas que dão aquela atribuição, tiver pedido extensão, as câmaras técnicas tiverem voto, enfim, é um processo bom, mas é possível. Então, imaginando que um dia o sistema seja adequado e emitindo só RT de quem realmente tem atribuição, a gente pode e deve ainda continuar olhando e vendo, não, peraí, tem um engenheiro eletricista que fez, ou então um engenheiro mecânico que fez uma RT de segurança de barragem e eu tenho dúvida, tem que consultar, porque quem vai dizer se aquilo está certo ou não é o sistema e não a gente. Quem não pode também só aceitar cegamente e deixar passar. Isso dá a partir daí. O sistema Confer-CREA falou, está ok? Temos que lembrar também que na hora que o profissional assina a anotação de responsabilidade técnica, ele é responsável civil e criminalmente por aquilo. Ele está assumindo todos os ônus e todos os bônus que aquela RT traz para ele. E o que a gente vê muitas vezes é a gente não envolver no processo, não envolver no momento da discussão, né? Quando chega, alguém vem cobrar o fiscalizador, mas é hora de também acionar o Ministério Público, peraí, Ministério Público, também para ver o outro lado aqui dessa cadeia, dessa moeda. Não é só olhar para a gente, temos que também provocar os demais atores envolvidos e trazer as devidas responsabilidades que são para muito antes da própria lei de segurança de barragens. Então, pessoal, isso é só mais uma contribuição. Se você já está fazendo. Então, o ponto no caso, quando
o órgão fiscalizador que atua, ele separa essa questão do profissional que atua na segurança de barragem. O nosso credenciamento ele tem como foco criar um banco de dados. Depois desse banco de dados criado e com o CREA devidamente envolvido, todas as vezes que há dúvida acerca da capacidade técnica daquele profissional, a gente consulta o CREA. E o Ministério, a gente não tem essa informação se o Ministério Público tem apertado o CREA como ele tem apertado o órgão fiscalizador. Muitas das vezes, o Ministério Público ele vem nos questionar a respeito de estrutura de barragem, que é objeto de denúncia. Ela sequer está no nosso banco de dados. Então, ela, às vezes, não está cadastrada, não tem nenhum documento, não tem nenhuma inspeção. Então, primeiro a gente faz todo o procedimento de determinar o cadastramento daquela barragem para poder verificar a condição de segurança dela e pedir as inspeções devidas para só então fazer essa avaliação documental para poder chegar nesse nível. Mas quando a gente chega nessa situação, quem vai ditar o profissional que tem ou não tem habilitação é o CREA, o órgão fiscalizador. Existe lá um dispositivo na Constituição que ninguém pode obstar um profissional de exercer suas atividades. Então, não interessa qual que é a área da engenharia daquele profissional. O órgão fiscalizador, com segurança, não deve se meter nessa área e deixar para o conselho de classe, CREA, dizer se ele tem ou não tem a função. Eu acho que, pelo futuro distante, isso pode mudar. Agora, é difícil. Sobre então, é o seguinte, que a lei federal, ela diz que caberá o órgão fiscalizador definir a qualificação técnica dos profissionais. É isso que diz lá? Não. E eu não vi assim. Como é que ele diz lá? E como é que ele diz? Que eles têm que ser. Não, antes. Não, Tem ele lá, tem trilha. a gente definiu o conteúdo mínimo, como é que, os artigos que a gente tem, que o órgão fiscalizador tem que regulamentar. A qualificação profissional, se eu não me engano, é isso. Não. Tem lá o profissional devido como a RT, o ponto que fala do profissional Hoje a gente tem com a que devida RT. promover os artigos que a gente tem que regulamentar. Conteúdo de detalhamento, isso também é um documento. tá. Conteúdo mínimo, nível de detalhamento. A não ser que esteja com falhas técnicas. Pode ser que esteja com vários falhas. Não, porque, veja só, não é definir o profissional. Veja só, eu poderia ter entendido o seguinte: quando você tem, a gente de tudo aqui é órgão público, não é isso? Quando você vai fazer uma licitação de contratação, você limita o profissional. Você chega lá e diz: olha, eu quero um engenheiro civil que tenha tanto tempo de experiência com esse assunto aqui. Não faz isso? A gente está limitando o profissional? Pronto, a lei pode estar prevendo isso. Pode. Toda vez é questionado, porque eu nunca vi. Quando você pega. De trabalhar. E nem pela experiência. É isso, essa parte do livro que aí eu não sei. Hã? Eu não trabalho com órgão, tá? Eu sou da área do meio ambiente lá do centro. Então, eu não contrato órgão. Barragem, não tem um profissional só responsável. Sim. Então, quando a gente discute a lei de segurança, a gente não quer. Pergunta para a conclusão dele. Pessoal, seu microfone não vai sair, não. Vai ficar registrada a conversa. Mas, enfim, o que eu estava pensando pode ser que eu esteja errado, assim, eu posso estar cometendo uma falha técnica aqui, entendeu? Mas pelo que eu me lembrava, a gente teria que dizer algumas coisas referentes a princípio de profissionais, assim. Nesse sentido, faz sentido a questão de manter o cadastro, porque aí você manteria o cadastro dos profissionais que estão atendendo ao que você está pré-definido, né? Mas se não for, não teria nem sentido da gente manter o cadastro, porque o próprio ART já enfim. Era só exigir entender.
Bom, gente, o assunto causa bastante polêmica. Obviamente, a gente não vai conseguir extinguir tudo nesse momento, mas já passamos bastante do horário. A gente vai seguir aqui com a apresentação. E aqui agora, só para finalizar o dia, num assunto mais operacional, né, que é relacionado ao RSB, que é o formulário complementar para o RSB, e a análise das inconsistências que foram verificadas, né? E, bom, ano passado a gente alterou bastante, mudou o formato, né, do formulário. As informações que iam no formulário complementar ainda são as do CNRH, mas a gente separou, deu uma nova cara com algumas outras definições que são para melhorar a forma de análise, e o objetivo de tudo é que a gente trouxesse para o RSB números mais consistentes, que a gente pudesse acompanhar ano a ano, que a gente pudesse acompanhar a partir de determinados parâmetros mais objetivos e técnicos, né? E não ficasse tão disperso. E ainda assim também porque, diante do cenário de variedade que tem no Brasil, a gente até mesmo falou, tem uma SUD aqui, por exemplo, né? Então, a ideia era padronizar o que é possível tecnicamente, para que a gente pudesse ter um acompanhamento anual da evolução dos elementos referentes à implementação da política. E agora, em 2024, obviamente, já era esperado que a gente tivesse algumas questões. A gente mudou bastante o formulário, mudou a forma de abordar esses critérios. Então, também era esperado que a gente tivesse coisas que talvez ficassem boas, outras que pudessem melhorar. E aí, eu vim trazer um pouco do que a gente... dos desafios que a gente passou, considerando esse formulário, para elaborar o RSB, porque o RSB não é da ANA, então não são dados nossos. São dados que vocês colocam no sistema. A gente também, como fiscalizador, mas a grande maioria, a ANA tem 1.000 e poucas barragens. 1.150 barragens, então só dos 26 mil que estão ali, sem falar os que estão para chegar, é a menor parte. Então, o formulário a gente passou a fazer ele pelo Excel, né? Tinha um linkzinho lá só para envio, até um feedback, né? Podia, se colocasse ainda dentro do tempo, podia reenviar um novo. Não é automático, né? Você tem que mandar ele inteiro de novo, mas ainda assim funcionou. Quem precisou reenviar conseguiu. Então, a minha perspectiva é que deu certo. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato para a gente rever isso, mas quem precisou, tinha alguma informação que não estava adequada, ainda ali dentro do prazo, conseguiu reenviar o ajuste, né? Só que tem que enviar um novo documento completo, porque a gente não consegue fazer a comparação, né? É importante que são os dados que estão nos NISP de janeiro a dezembro, então isso é estabelecido pela resolução do CNRH. A gente pega, pela nossa resolução interna do fluxo, a gente tira ali no primeiro dia útil, a gente está querendo tirar ainda no dia 31, mas no momento a gente, primeiro dia útil de manhã, dia 2 ou dia 3 ali, a gente faz o extrato, mas aquelas barragens que foram cadastradas no dia 2, teve barragem cadastrada dia 2 de janeiro, a gente teve. Aí essas vão aparecer nesse RSB, não apareceram no de 2023. Algum dado, classificação ali, a gente não conseguiu filtrar, mas o cadastro em si, a gente retirou elas daquela lista. Então, se alguém identificou, é por isso. De todo modo, a gente usa a base do SNISB para fazer o relatório, né? E inconsistências na base do SNISB vão alterar, podem trazer o relatório desvirtuado do que a política apresenta, de fato apresenta, do que é a realidade. Não é atribuição da ANA fazer esses ajustes, porque os dados de cada barragem de responsabilidade de cada órgão. Porém, a gente entendeu que não faria sentido a gente apresentar um relatório com números que a gente viu que não estão adequados e que iam mudar a percepção do panorama nacional, né? Então, uma barragem que era para estar com 10 e está com 12 metros, isso aí não muda. Mas eu tenho 500 barragens que estão sem dado de altura, mas porque não conseguiu colocar no sistema, isso vai alterar os nossos dados. Então, a nossa análise de consistência para fins de RSB,
ela ficou muito nesse macro, mas eu acho que a gente conseguiu olhar e perceber várias coisas que puderam ser aprimoradas. Né? Então, aqui a carinha, né, tinha uma páginazinha principal, você navegava aqui pelas abas, tinha até um bloqueiozinho de tela que alguns dos senhores desbloquearam e mandaram sem bloqueio, mas, assim, não o menos importante, era só para evitar que preenchesse número onde era texto, melhorar assim, mas nada. Mas alguns desbloquearam minha senha, eu descobri. Não é? Preciso melhorar isso, né? Né? No que a gente fala aqui da parte de educação e capacitação, é um dado importante, menos grave que o próprio dado da barragem, mas foi a gente verificou no formulário, né? É que houve uma confusão em alguns preenchimentos, comparando os eventos cujos técnicos do órgão participaram e os eventos promovidos pelo órgão, né? E aí tinha uma tabela para preencher em relação aos eventos que eles participaram e os eventos promovidos, era só um número para preencher. E aí nessa tabela vinha o que eles fizeram, e aí tinha, por exemplo, o evento do órgão com 430 participantes, e a gente viu que no órgão não tinha 430 pessoas, né? A gente fez uma análise razoável ali, e o relatório saiu, até porque é o que era viável também. De todo modo, a gente estou ressaltando aqui para ter atenção, e a ideia é fazer as duas tabelas. Então, quem preenche de uma, preenche de outra, e não tem muita confusão. Por quê? Aqui, os eventos cujos técnicos participam, o fiscalizador participa, então dá o número de técnicos do órgão que participaram, e eu vou refletir a capacitação daqueles técnicos naquele ano. No outro, eu estou refletindo quanto que aquele órgão promoveu de eventos. Tá dentro de capacitação, mas é diferente. Aqui eu estou medindo a capacitação necessariamente daqueles técnicos, da melhoria, né, de incentivo à capacitação dos próprios técnicos do órgão. No número de fiscalizações, isso aqui também já foi objeto de bastante discussão. Então, os dados de extração do SNIP, ele me diz a data da última fiscalização. Então, o que eu sei quando eu pego o extrato? Qual foi a data da última fiscalização? Então, se teve fiscalização naquele ano, e só registra uma, só me aparece uma. Então, se você fez 3 fiscalizações no mesmo ano, esse dado não aparece, que também é injusto, porque fica parecendo que o trabalho de vocês não foi aparecer do número de fiscalizações. Então, a gente vai trabalhar com dados do SNIP indicando se a barragem foi ou não fiscalizada naquele ano. Então, se você registrou lá pelo menos uma vez, vai dizer, ela foi fiscalizada esse ano. Quantas vezes ela foi? Esse dado aqui não me mostra. Como é que a gente vai saber? Aqui a gente vai informar o total no formulário complementar, tem um campozinho que você fala o total de fiscalizações realizadas. Então, mesmo que você faça mais de uma vez, vai aparecer aqui o total. Esse número aqui é para ser maior que esse, obviamente, né? E lá a gente está separando as fiscalizações de campo e as fiscalizações documentais. Lógico que a fiscalização em campo, ela reflete pelo menos a parte documental, mas tem aquelas que são exclusivamente documentais, e aí foi o primeiro ano que a gente colocou esse número claro no RSB, e a ideia é que a gente possa ir acompanhando e trazendo as perspectivas de como esse trabalho está sendo desenvolvido da fiscalização. E aí a gente vai poder olhar se está evoluindo, se não está, como é que está, até para o próprio setor possa pensar na melhor forma de o que é mais vantajoso e como a melhor forma de trabalhar. As barragens prioritárias, né? Bom, a gente mudou o critério, né? Na verdade, a gente definiu um critério, não impedindo de ter outros critérios adicionais, né? E para esses critérios adicionais, a gente pediu a justificativa, né? Então, qual que é o critério se ela é prioritária para a gestão? Porque, vamos lá, barragens críticas, que estava aquele alarde todo, né? Em relação a isso, depois mudou para barragens preocupantes, continuou com alarde. Então, barragens prioritárias para a gestão de segurança seriam aquelas barragens que têm DPA alto ou médio, ou seja, que têm um potencial de dano, principalmente relacionado à vida, né? Ambiental também, mas geralmente isso aqui é relacionado à vida. E aquela barragem que tem CRI alto. Então, esse é o critério, seria a barragem prioritária para a gestão. O que acontece? Apareceu muita barragem que não estava cadastrada no SNIP, né? Tudo bem. Se o DPA for alto ou médio, mas não está classificada,
mas o órgão fiscalizador identificou que tem potencial de perda de vida humana, às vezes não foi classificado ainda, então não tem a classificação. Mas com a experiência do técnico, você vê que tem um município ali embaixo inteiro, uma cidade inteira, que tem um potencial de dano, que obviamente. Então, isso também passa a ser prioritário para a gestão, porque a experiência técnica do órgão fiscalizador faz com que aquilo seja importante que ele acompanhe isso mais de perto dessas barragens, né? Ou que tem um comprometimento da estrutura, não tem lá a classificação do CRI, mas você sabe que tem um dano grave, ou um acidente, ou um incidente registrado. O que a gente vai colocar? A gente deixou um campo, a gente vai colocar esse campo, ou esse, ou os dois, ele pode ter as duas informações, e esse aqui também, só que nesses dois casos aqui, a gente vai pedir para que coloque a descrição do motivo. Ah, por que você identificou que tem uma hipótese? Ah, porque tem uma comunidade ajudante. Ok, foi justificativa pela experiência técnica e informações que o órgão fiscalizador tem. Mesma coisa, comprometimento da estrutura. Qual foi? Ah, foi vista anomalia, isso. Coloque no descritivo. A ideia é que a gente consiga ter uma análise mais consistente de como essas barragens prioritárias vão aparecendo e não torne isso apenas polêmico, que isso seja algo construtivo, para que a sociedade saiba o que o órgão fiscalizador está acompanhando de perto e que são estruturas que têm ali um potencial de dano e como isso está sendo acompanhado, se elas estão em risco ou não. Aí aqui voltando para o SNIS, o que é? A barragem é prioritária e não está sequer cadastrada no SNIS. Não faz sentido. Né? A gente sabe que tem, mas não faz sentido. Então, assim, o que... vai dizer que não é prioritário porque não está no registro? Também a gente não quer que deixe de colocar no registro porque não tem o cadastro. Então, assim, não adianta a gente falar, não vou concordar porque não tem. Porém, não faz sentido a gente falar para a sociedade que uma barragem é prioritária e eu não tenho ela sequer no cadastro. Eu acho que fica muito estranho. E houveram alguns casos, a gente sabe que tem as demandas de todo órgão de fiscalizador e as dificuldades, mas pelo menos essas, é muito importante que elas coloquem no SNIS. Nem que seja o cadastro mínimo. Barragem, não sei, coloca o cadastro mínimo e registra lá. Aline, eu fui preencher o formulário complementar e cadastrei ela depois, então ela não vai entrar na quantidade lá do relatório. Mas ela vai estar registrada no SNIS. Ela não vai estar dentro da quantidade. Isso aí a gente pode ver, mas o importante é que ela esteja no sistema. De preferência esse ano ainda, mas no ano corrente, mas mais importante é que ela esteja no sistema, nem que seja com cadastro mínimo, se ela não tinha ainda. Se tiver o cadastro completo, a gente sempre sabe que é melhor ainda, porque acaba que traz um olhar para essas barragens pela sociedade, tem uma cobrança aí. Eu acho que como sociedade é até razoável, né? Que isso de fato tenha transparência, né? Então a gente vai solicitar que pelo menos eu tenho um cadastro muito grande que eu ainda não fiz por diversas questões que a gente vai trabalhar aqui durante o evento, mas coloque essas no SNIS, nem que seja com cadastro mínimo, isso ainda sendo trabalhado da melhor forma possível. Então, não vai deixar de entrar, mas a gente está um alerta para que... Porque muitas vezes a gente, não só a gente, talvez vocês também em algum momento, é questionado, né? Por que essa barragem prioritária não está no SNIS, né? Então, deixar esse alerta aqui bem destacado. Na parte de acidentes e incidentes, aí isso aqui é um número que a gente achou a pensar, porque tudo bem que o número de acidentes a gente vê mais, mas foi estranha essa queda no número de registros de incidentes, né? E aí aqui não é falando de aula de perigo, mas o que acontece é que acaba que não está tendo, não está sendo, não estão sendo informados, pelo menos a nível GNSB, a gente acredita que muitos incidentes aqui não foram informados. Por quê, Aline? Por diversos motivos. Eu acho que cada órgão fiscalizador tem seus desafios, tem sua capacidade de registrar ou não, até mesmo de preencher um formulário, seja lá qual for. Então, o que a gente vem trazendo, né, nas questões dos acidentes e incidentes? Primeiro, mesma coisa. Vamos registrar aqui que dados mínimos, barragens com acidentes que não estão cadastradas.
seja cadastrada como descomissionada ou com os dados mínimos, mas que tenha as informações que for possível, né? Se for possível mais, coloque mais. Se não for, mas que tenha pelo menos um cadastro mínimo, para que a gente possa acompanhar, sabe, se são barragens que teve novamente, se não teve, para que a gente possa, para que a sociedade possa saber como isso está evoluindo o acompanhamento dessas barragens, né? Aqui a divisão estabelecida pelo CNRH, né, que é a alimentação e a atualização das informações é por parte dos órgãos fiscalizadores. Então, muitas vezes a gente entra em contato individualmente. Esse ano a gente entrou em contato para pegar algumas informações a mais, porque a gente quer um relatório mais consistente, mas aí a gente também pede muita colaboração, porque isso a gente não consegue, né? E também nem é atribuição propriamente da ANA avaliar se os dados ali estão ou não estão, de fato, adequados, mas quando a gente vê algumas inconsistências, a gente acha interessante falar com algum fiscalizador para que a gente tenta sanar isso e trazer um relatório mais conciso, né? Mas trazendo melhor a realidade, né? E aí aqui traz, assim, até para que vocês possam, seja aqui agora, hoje, ou depois que a gente está com o formulário ainda disponível para receber complementações, o link, como a gente pode ajudar vocês, os órgãos fiscalizadores, a manter esse cadastro melhor de acidentes e incidentes. Aline, a gente manda uma vez em fevereiro, então a gente vai preencher, não tem tudo, já perdeu. Seria melhor deixar um formulário para preencher ao longo do ano? A cada não sei quanto tempo? Assim, a gente está aqui disponível para tentar melhorar isso. Porque é uma informação necessária, importante, solicitada pelo CNRH, e que a gente ainda tem dúvida ainda sobre como está sendo esses registros, além das informações sobre os próprios acidentes e incidentes, de compartilhar experiências, né? Então, o que aconteceu em um acidente ou outro acidente pode servir de contribuição técnica, da gente ter um acervo técnico ali, para que possa ser tanto da parte de empreendedor, quanto da parte de fiscalizador. O formulário ele é bem extenso, obviamente, você não vai ter todas aquelas informações, mas o que tiver vai contribuir. Então, a ideia do formulário lá dos acidentes e incidentes, que seja muito extenso, ali, eu não tenho todos aqueles registros. Colocar os que tem, porque aquilo que tem vai sendo gradativamente inserido e sendo avaliado sobre os aspectos que tem. Infelizmente, a gente às vezes não tem tudo, mas acho que se a gente botar o que tem, a gente já vai trazer bastante informação, principalmente para a área técnica e também para a área da gestão de emergência, né? Porque lá no formulário de incidentes tem questões sobre os aspectos de gestão de emergências que podem ser consultados e fazer uma troca de experiências e, ao longo do tempo, ir coletando informações que podem ser subsídio, né, para quem, às vezes, está chegando no setor ou para quem está se deparando com aquela situação de uma forma nova, né? Então, aqui a gente está aqui aberto, como a gente também pode fazer para esse formulário, não só o formulário complementar do LSD aqui, mas, eventualmente, o formulário de acidentes e incidentes fique de uma forma mais prática também, porque muitas vezes durante o evento o órgão fiscalizador está cheio de coisa, não tem tempo nem informação, e depois também já passou e está com outras coisas. Mas como poderia isso, né, contribuir? Como a gente poderia contribuir para que isso fosse inserido na rotina e da melhor forma a gente trazer isso para o relatório? A ideia também é que futuramente um dia a gente coloque isso no NISP, né? Então ficaria até muito mais fácil, porque aí ficaria perene, né, de fato, no sistema. Mas, enquanto isso, o que a gente pode fazer para ter esses números melhores, né? Um outro ponto aqui, que é uma discussão aqui que a gente vai conversando, que é o SNISP, o RSP e a projeção, né? O SNISP é a base de dados, então, que todo mundo tem, cada fiscalizador coloca os seus dados e é responsável por eles. O relatório que a gente compila todas essas informações, tanto do SNISP e também a partir do formulário complementar, e o Projeção, que é um programa de fortalecimento institucional. Então, os estados que aderem ao Projeção, e aí também temos informações somente com o Rogério, com o mais sobre Projeção, que aqui não vou me atrever a explicar muito, mas eles podem receber um valor
né, conforme as metas que são estabelecidas e tem as metas para a segurança de barragem. O que já aconteceu? Vamos mudar determinado cadastro para atingir a meta do progestão. E essa não é a intenção, tá, do progestão, porque o mais importante aqui é o cadastro. A base principal da lei, o instrumento principal da lei é o cadastro, e também o relatório que vem em consequência do cadastro. Ah, Aline, mas aí eu trabalhei mais, mudei tal índice, o meu percentual lá no índice do progestão piorou. Então, aqui é eu estou trazendo aqui que é uma... Oi? Então, aí aqui, por isso que eu estou falando, é para a gente resolver os problemas. A gente está aqui, todo mundo junto, é justamente para resolver o problema. Então, aqui não é, você está apontando um monte de problema. Não, se a gente não apontar o problema, a gente vai ter questão de risco, né? Se a gente não olhar para o problema, não olhar para o risco, a gente não vai melhorar ele nunca. E aqui, a ideia é progestão. O progestão, aí vocês podem corrigir, existem justificativas, a gente tem a Ana tem um contato aberto para isso. Então, a ideia é, Aline, eu trabalhei, melhorei meu cadastro, melhorei minhas classificações, todas as minhas atuações. Na hora que fez a conta lá, eu trabalhei mais e tirei nota menor. Aí, não era para acontecer. Aí, a gente vai fazer uma meia-culpa. Ou talvez aqueles índices, houve algum equívoco naquele índice, não foi positivo. Pode acontecer? Pode. Até porque o ICI, por exemplo, ele não foi criado para o progestão. O ICI é para medir isso aqui. O progestão usa ele para bonificar. Se isso não for positivo dentro do progestão, a gente precisa rever aqui. O ICI é um instrumento que mede os dados. O ICI é o cadastro. Então, o que a gente tem que fazer para ficar certo. Então, isso agora. Prioridade era o progestão, não era o... Assim, obviamente que o Estado receber o recurso é importante do trabalho. Senão, você vê aqui, está trabalhando mais e não está dando resposta. Óbvio, a gente entende isso. Então, a ideia é que, caso isso esteja acontecendo, que entre em contato com a Ana, conosco aqui, para que a gente possa ver a melhor forma de resolver isso. Mas não alterar isso aqui para atender a progestão. Tá? Tem as regras pactuadas, tem as notas, tem as justificativas, mas se simplesmente altera isso aqui, ganha nota no progestão e o dado fica ruim, não foi bom para a Ana, não foi para o órgão fiscalizador, não foi bom para ninguém, embora o órgão vai ganhar o recurso. Então, aqui é um alerta, aqui, um apelo para que não deixem de melhorar o SNISP para atingir a meta do projeção. Fala, olha, eu melhorei meu SNISP e minha projeção não está bom. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Será que é isso mesmo? Será que não foi? O que aconteceu? Será que tem que rever isso aqui? Será que tem que rever essas metas? Como que é? Mas a Ana só vai poder saber disso se ela for comunicada. Se simplesmente você trocar os dados, a gente vai continuar seguindo como se tivesse tudo ok. Né? E aí, eu acho que eu também já estou no meu tempo aqui, brigar comigo mesmo. Pode brigar comigo. Mas é que eu não pretendo demorar, não. A parte da análise de consistências que a gente fez esse ano foi uma experiência um pouco difícil, né? Pouco não, muito difícil. Mas não parece razoável aquele negócio. A gente tem muitos dados que a gente sabe que não está trazendo o panorama e publicar um relatório porque a lei mandou botar os dados do SNISP e vamos botar assim mesmo, não é culpa minha. Né? Eu acho que isso não é positivo para a Ana, não é positivo para todo mundo, não é positivo para a sociedade, porque também não quer essa informação. Ninguém quer uma informação que não faz a realidade. Então, isso também é uma análise de consciência, é algo que o Rogério fala que a gente quer trazer isso para o SNISP, para a gente poder ter, de repente, sei lá, avisar no seu lá, avisa que seus dados estão com algum problema, que tem um erro. Hoje a gente não tem, né? Mas a gente conseguiu ver alguns que são os grandes erros, muitos exagerados. Isso a gente apresentou no primeiro fórum, acho que tem isso mais detalhado. Né? Não vou ficar repetindo aqui exaustivamente. Mas é importante a gente tocar nesse assunto para que vocês olhem também, né? Pega lá, tira o extrato, dá um panorama geral, filtra lá o seu órgão fiscalizador, se não tem, está faltando muitas classificações, porque às vezes o problema não é
A gente está falando aqui do panorama nacional. Não é se uma ou outra barragem tem um dado diferente. O problema é quando eu tenho muitas barragens com muitos dados diferentes. E aí a gente desvirtua todo o relatório, né? Então, tem muitas barragens que não estavam classificadas contra o enquadramento, que o SNISB verifica os dados que você informou e fala lá se ela está enquadrada ou não, né? Então, principalmente altura, volume e DPA, por motivos que a gente já vai ter discutido aqui ao longo do tempo, né? Mas alguns casos, talvez, também a gente tinha problema do dado não estar... por exemplo, o dado não está correto, ou tem questão de unidade, principalmente de volume, né? O índice de completude, né? Acaba que a falta de dados, ou porque não subiu direito no sistema, ou colocou a rede caiu e não levou, não subiu. Então, essas faltas de dados comprometem o resultado no ICI. Aí vai dar problema de projeção também, pode dar. Mas aí lembra, aí aqui é o problema de dado aqui. Eu não vou deixar de arrumar aqui para resolver lá. Aqui eu arrumo aqui, lá eu arrumo lá. Se o problema é do SNIS, a gente resolve no SNIS. Se o problema é de projeção, a gente resolve na projeção. A gente só não pode trocar uma coisa pela outra, né? E aí a gente fala, verificar se os dados do seu órgão no SNIS para ajuste ainda no ano corrente. A gente tem como meta em novembro fazer uma análise de consistência, conversar com vocês, mostrar e trazer, se tudo der certo, a gente vai trazer pelo menos um panorama geral desses erros maiores. Mas, obviamente, vocês que têm as informações, sabem olhar nessa barragem que não pode ter isso tudo de volume. Quem vai saber é quem está perto, quem está ali. A gente dentro de Brasília, às vezes, é possível saber, né? E outra coisa também é ter uma compatibilidade com os relatórios anuais, né? Eu acho que eu não ouvi nenhum que não teve, mas eu acho que é importante para que se houver alguma divergência, pode ser desconfortável para ambas as instituições, né? Então, os dados de altura, a gente tem muitos casos que a altura do terreno está maior que a altura da fundação, que foi colocado. Teve mudança, antes era a altura da fundação, a lei mudou, aí alguns ajustaram, outros desajustaram. Tem barragens que estão com alturas muito pequenas, aí a gente vai definir se é barragem ou não. Mas é que eu não estou discutindo se é ou não, aí eu estou discutindo essas que são muito pequenas mesmo? Se são, ok, tá ali, depois a gente vai definir se isso é barragem ou não, aí é outra conversa. Mas a questão é, será que isso está ou foi um erro na inclusão do dado, da informação, né? E a questão dos volumes, que a gente teve muito problema por conta da unidade. Então, tem hectômetros públicos ou metros públicos, na hora de colocar lá, tem que ter atenção. Por quê? Aí a gente muda por 10 a sexta. Então, a gente sai de barragens grandes para barragens que seriam impraticáveis, que a gente sabe que não tem. Então, isso aqui gerou uma distorção muito grande nos valores. Na verdade, tudo começou aqui, que foi quando a gente olhou aquela quantidade de volumes, teve uma demanda do MDR para fazer aquela relação de volumes. Quando a gente olhou isso aqui, a gente falou, não, peraí, está muito diferente. Então, isso aqui é um dado. E, assim, o que é muito grande, a gente conseguiu ver e falar, não, então a gente viu, isso aqui foi um erro de unidade. Ou que ele muito 0,000, tá, isso aqui foi um erro de unidade. Mas o que está no meio do caminho, a gente não tem como saber, né? Então, é importante dar uma olhada nisso. E os muito pequenos também, né? Que é mesmo caso. Os muito grandes, a gente ainda consegue ver alguma coisa. Os pequenos são ainda muito, muito, muito pequenos. Mas a maioria a gente só consegue identificar dos extremamente exagerados, né? E, de todo modo, também não cabe a gente da ANA ficar ajustando, né? A gente fez alguns ajustes, tanto que vocês podem comparar lá a tabela da base que está no SNISB. Ela tem alguns ajustes em relação a que, de fato, foi do dia 3, justamente. A gente vai perguntar para vários órgãos fiscalizadores para melhorar isso, mas não é interessante que seja feito pela ANA, porque não é atribuição da ANA fazer isso. O dado não é dela, né? Formalmente dela. Então, a questão da autorização, né, que pode ser a outorga ou para o cálculo do ICI, documento que vincule a barragem ao empreendedor, então, de forma que a outorga não impeça melhorar o ICI, né? Vou passar mais rápido. CRI não se aplica. Caso discorde, a gente pode, no momento da fase de projeto ou em construção, ou não classificado, se não, o CRI não foi classificado, se não for fase de projeto ou em construção. E o DPA apenas se não tivesse projeto, porque a partir do momento que tem um projeto, o DPA já pode ter a classificação. Nada impede de lá na frente que ele seja reavaliado, né, com maior informação. Então, isso aqui são coisas que fica meio...
dá alguns erros também estranhos quando a gente analisa o quantitativo geral. Então, obrigada. Desculpa que eu sou problema do tempo também, mas eu brigo comigo mesmo. Então, e quem quiser fazer alguma contribuição, estou à disposição. Esqueceu alguma coisa? Esqueceu alguma coisa? Oi. É que eu não tive a oportunidade de falar isso na ocasião, mas o fato de ter colocado em planilha Excel em relação aos outros anos foi fantástico. Quero parabenizar a equipe com uma ideia muito boa, foi muito melhor, muito mais fácil. Parabéns. A ideia é mesmo essa, de trabalhar junto para que facilite, porque se ficar difícil para o órgão fiscalizador preencher, ele também não vai preencher. Então, o que for possível, desabastar. Algumas observações, peço desculpa para quem lida com Sneezer, né, que em si eu sei que tem muitas coisas que não dependem da pessoa, mas o que eu vejo é que para a gente que faz a gestão, não tem muitas ferramentas para fazer essa gestão, para ver a qualidade dos dados que estão sendo inseridos. E o Sneezer, eu até comentei, o Sneezer interno, ele tem menos ferramentas que o externo. Então, sendo que é a gente que tem que avaliar. As informações do Sneezer servem até para a gente verificar qual é a área da região do nosso estado que precisa ter um olhar melhor, né? Aonde que a gente precisa focar, aonde que a gente está pensando. Então, a gente precisa de ferramentas para gerenciar melhor. E, às vezes, também tem a questão de subir o dado e daquele erro inesperado. Aí, às vezes, por falta de atenção, a gente acha que subiu o dado e não subiu. Quando que a gente vai ver isso? Ou, às vezes, nem vê. Então, eu acho que a gente tinha que melhorar nisso. Se vocês puderem fazer um curso, dar um curso de qualidade de gestão de dados, para a gente aprimorar, né, seria muito importante. Então, mas é isso, porque eu vejo que aqueles dados estão ali, o que aqueles dados estão falando? É simplesmente dados. Então, a gente precisa usar aqueles dados que a gente está alimentando a plataforma. E é basicamente isso. Você falar? Alguém vai me ajudar? Nossa, não pode falar. Mas só fechando aqui, de qualquer maneira, é importante esse feedback das dificuldades que vocês têm. Né? A nossa equipe também se disponibiliza justamente a estar apoiando caso tenha algum problema nos dados. E, de todo modo, assim, que a gente tem a melhor forma de gerir isso é extrair aquela planilha Excel, aquela base completa, e filtrar de tempo em tempo e ir verificando se esses dados subiram. Realmente é um problema de sistema que tem, existe. E, pelo menos eu que estou ali olhando o SD e olhando isso, às vezes a gente fala assim, eu queria ter o sistema melhorado e tudo. Tá, mas hoje, para vocês falam assim, como é que a gente vai fazer para receber do ano que vem? Não tem, o que a gente tem é esse. Então, o mecanismo que a gente tem, baixar a planilha do Excel, a base de dados, e aferir, ou consultar lá se subiu mesmo. Infelizmente, é o que a gente tem. E é com essa mesma planilha que você tem dificuldade, é a planilha que eu também trabalho para desenvolver o relatório. Então, se tiver alguma dificuldade, ele não se disponibiliza, mas ajudar, mas assim, é um trabalho de verificação do sistema que é o que temos. Queria só reforçar aquela questão do índice de completude em relação à projeção, porque eles geram um problema para a gente. Se a gente, vamos dizer que a gente lança a melhor completude toda no ano, é bom para o SNIS.
Mas igual outro ano a gente vai levar pau de projeção, porque não vai ter mais que melhorar. Então, isso é uma dicotomia que eu acho que poderia se repensar onde que a gente vai prevalecer a melhoria dos completistas, entendeu? Porque se a gente lançar melhorar tudo que eu tenho esse ano, aí ano que vem a projeção vai me cobrar e eu não tenho mais o que melhorar. Assim, assim, o seu caso, acho que é de muitos aqui, que na hora que eu estava apresentando, estava vendo só as carinhas, assim, todo mundo pensa. Mas eu acho que a melhor forma da gente fazer é saber por que que o critério do projeção não está beneficiando quem está trabalhando mais. Eu acho que o objetivo do protegestão é incentivar a melhoria do trabalho dos alunos fiscalizadores e bonificar aqueles que estão atingindo metas positivas, né? Então, se o critério que está sendo adotado lá não é positivo, eu acho que é preciso rever o critério, porque a melhoria da base de dados é o que prevê a política. A projeção não está prevista na política. A lei é da política. E o projeção ele vem para ajudar a melhorar a política. Se o critério que está sendo colocado lá não estiver ajudando, não faz sentido. E ele pode ser ajustado, como ele é visto todo ano e tudo mais. E como é que a Ana vai saber se esse problema que aconteceu? Mas ela não vou falar não, porque senão eu já vou estar me entregando, né? Eu acho que a ideia não é essa. Eu acho que aqui a gente está trabalhando numa oficina justamente. Estão todos aqui órgãos fiscalizadores, a Ana também a Ana tem seus desafios, e a ideia é, olha, essa meta de projeção não está beneficiando, como é que a gente pode melhorar ela? Vamos ajustar ela, vamos trocar? Ou vai ser aplicado para determinado caso? Enfim, a solução tem que ser dada. Agora, não é não olhando o problema que a gente não vai melhorar a solução. Então, a gente tem que achar o problema. E quem vai ver os problemas, quem pode passar esses problemas, a gente tenta entender aqui, né? Ficar olhando isso e ajustando, mas é isso. Só comentar essa questão do SMIS. Como é que é o nome? Vinho. Então, a ideia do SMIS, obviamente, é fornecer o máximo de informação, o máximo de ferramentas possíveis para que todos nós trabalhemos da melhor forma possível. Do ano passado para cá, a gente tem tido, não, mais tempo, até 2, 3 anos, a gente tem tido muita dificuldade com a manutenção do sistema. Estou trocando de empresa e tal. Então, muitas coisas que a gente precisa fazer no sistema, a gente não consegue. Às vezes, coisas básicas do próprio funcionamento do dia a dia do sistema. Mas a gente está sempre tentando, eu vou abrindo chamado lá do povo resolver. Sugestão de não sei quem, voltar a tal coisa nos livros. A gente não tem tido muita mão de obra disponível para fazer essas coisas. Mas, se você tiver alguma sugestão, manda para a gente vai colocando, ou eventualmente a gente descobre, não, isso é uma coisa muito específica do seu trabalho, isso não cabe nos livros. Isso às vezes acontece também. Isso é um sistema nacional, e o objetivo dele não é atender casos específicos, muito específicos de determinados fiscalizadores. Então, se for uma coisa geral que vai atender não só a sua entidade, como outras entidades, a gente bota na fila, a gente abre um chamado e vamos esperar que a Ana coloque aqui mão de obra para resolver. Beleza? Paulinho, só um comentário aqui. Tem alguém na frente? Eu entendo todo os percalços que vocês fazem. O que eu estou pedindo agora é que, como vocês já têm uma experiência maior, que ajude a gente a fazer uma oficina, mostrando o seu trabalho mesmo, e que a gente possa te ajudar a rodar esses dados para, quando chegar no final do ano, diminuir o seu trabalho. E se você me recitar o que você está fazendo, às vezes vai ter o dado do jeito que você roda, e aí acaba que facilita o seu serviço. Você não vai ter um retrabalho.
e vai estar, na verdade, condizente com a realidade de cada estado. Ô, Aline, só um comentário com relação ao registro de acidentes e incidentes. Você falou uma possível solução, porque a realidade do órgão fiscalizador quando é período de muita chuva, né? Acontece acidente, você desloca a equipe, você começa a fazer o registro aqui, acontece outro. Talvez seu formulário eletrônico para essa alimentação aí ao longo do ano, seja, ou ao longo do período chuvoso, principalmente, que é o que você propôs aí, talvez seja uma solução. O que acontece, frente os dados mínimos que a gente tem em cadastro, lá no grupo de órgãos fiscalizadores mesmo, o Rogério pergunta, alguém sabe dessa barragem que chega no conhecimento? Estado tal, essa situação. Às vezes o Estado nem tomou conhecimento ainda daquele documento. Como a gente já vem conversando, talvez seja uma solução para registrar, porque depois, sempre no final do ano, se o órgão fiscalizador ainda não evoluiu, não registrou tudo, pode ser que passe algum. E o órgão fiscalizador muitas vezes toma conhecimento depois, bem depois, ou até no ano seguinte. Acontece isso, ou nem toma. E assim, a gente fez um formulário, assim, e aí eu tenho essa percepção que ele ficou mais extenso do que antes, era um registro e a pessoa, e o órgão colocava uma informação da percepção dele. Aí a gente falava da gestão de risco, a gente falava da parte técnica da barragem, a gente falava de outros problemas, mas assim, o formulário está grande, tá? Precisa colocar tudo? Não, coloca o que tem. Se tiver tudo, vai ser melhor. Se tiver o que tem, vai ser melhor, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ir crescendo, assim. Acho que é uma prática que nem... Talvez seja muito difícil dentro do seu órgão fiscalizador você, de repente, implementar aquilo ali completamente. Mas o que é possível agora? O que pode ser melhor no ano que vem? E aí a disponibilidade é exatamente de fazer. Vamos fazer ao longo do ano, vamos fazer de uma forma ou outra, que a gente está aberto também com essas contribuições. Obrigada, Valdir. Só voltar aqui no assunto da gestão. A gente notou há um tempinho atrás, né, que não tinha sentido nas metas de projeção, por exemplo, para cadastro de novas barragens, desde que essas barragens não tivessem um ICI alto, porque no ICI global, o Estado ia perder a inflação. Então, a gente procurou compensar isso desde o ano passado, dando pontuação para quem cadastrasse barragem, não importa o índice de completude. Tá? Então, a gente está tentando balancear essa questão. Quanto ao seu caso específico, cheguei no máximo, aí no próximo eu vou fazer a pontuação total de novo, porque não tem mais o que melhorar. Isso não é um caso isolado, já aconteceu com outros estados, e ele chegou lá e ganhou pontuação naquele critério, pontuação máxima, porque já estava em sobretudo máximo. O informe desse ano saiu com essa observação, excetuando as barragens que já não que possuem ICI máximo, a gente vai fazer o critério sobre os outros. Tá? Então, assim, a gente está... A questão não é engessado, as metas estão no contrato, mas os critérios para atingimento dessas metas, a gente sempre procura ouvir os estados. Esse ano a gente teve, né, Rogério, reunião com cada UF, falando de segurança de barragens, mas a projeção foi abordada nessas reuniões também. A gente sempre procurou ouvir. Você tem a reunião de pactuação, que é feita com a SAIS, porque a projeção é da SAIS, e nós aqui da SRD somos certificadores da meta 1.5 específica de segurança de barragem. Então, a gente sempre procura ouvir, sempre procura, como a gente falou, melhorar para que a gente possa fazer um bom trabalho em conjunto. Tá? Mas, assim, não se preocupa se você não tiver como melhorar. Porque se você não tiver como melhorar, já está no máximo de sobretudo, vai ganhar nota máxima naquele quesito. Ok? Se tiver mais alguma outra questão, alguma coisa, que está ali. Porque é o seguinte, essa regra tem que ser do imposto. Está entendendo? Quando não está do imposto, veja só, o projeção, a gente sempre tem uma boa tratativa, eu entendo que as metas são pactuadas, está sempre dentro de uma questão que a gente consegue atender, entendeu? Claro, alguns mais, alguns talvez vamos dizer assim, enfim, mas algumas regras precisam ser postas. Por exemplo, realmente, se você coloca
Você quer melhorar o índice de completude. O RCB é um parâmetro, não é isso? Tem que ter o plano de segurança, tem que ter o RCB, tem que ter o PAI. Eu não consigo fazer, não sou eu que vou fazer. Eu oficio o empreendedor a apresentar. Ele não apresenta, eu não melhoro o índice. Eu não estou nem falando da questão da outorga. Passar da outorga com agora o novo entendimento que eu posso usar algum ofício como referência. Entendeu? Então, foi o que a gente colocou no começo, lá na reunião que a gente teve no projeção. Coloca lá que, por exemplo, o ofício cobrando a implementação do PSB, a apresentação do PSB, vale como justificativa para você não ter melhorado o índice, tá certo? Então, você vai ter lá 50 barragens que você oficiou, porque eu faço ofício todo ano, tem testes que não estão, eu venho fazendo ofício, mas essa aí não está funcionando, porque o índice fica para trás, tá entendendo? Então, a gente tem que trazer essa, vamos dizer assim, formalizar isso dentro do projeção para ficar confortável para não estar depois, será que vale, será que não vale, entendeu? Porque esse ano, Rogério, a gente conversou e ficou acordado que sim, valeria. Mas já teve ano passado, foi ano passado retrasado, que disseram não vai valer. Está entendendo? E aí, o que é que acontece? O que eu tenho, de repente, eu posso acontecer de segurar para informar no outro ano para poder justificar, porque senão meu índice não bate. E querendo ou não, os órgãos precisam de alguma parte financeiro do projeção. Está entendendo? É a mesma coisa. Se ele botar 100 mil barragens lá, como é que vai ficar? PSB, índice de completude, aí ele vai ter que ter lá a bonificação no índice de completude, no cadastro das informações. É isso? Não tem sentido. Então, tem que deixar bem claro isso no âmbito do projeção, que, para certos casos, quando você atingir um número de barragem, onde dentro da sua realidade, por exemplo, e você já identificou tantas barragens, chegou nesse... Ainda tem outra questão. Independente, quanto mais você trabalha, acaba que menos resultado você vai ter no futuro. Eu vou te explicar por isso. Porque o que o empreendedor que está disposto a fazer, ele já fez. O que não está disposto a fazer, eu vou notificar, eu vou multar e ele não vai fazer. Eu vou ter mais trabalho para fazer aquele. Hoje eu estou tendo isso. Os que eu consegui regularizar, ótimo. Os que não estão regularizados, eu estou notificando, advertindo, já estou multando e ele não está vindo. E como é que fica? Entendeu? Então isso tem que estar bem balanceado desde o projeção. Eu queria falar mais ou menos disso também, assim, que a gente não é que a gente pegou no máximo de completude, no máximo que a gente, da informação que a gente tem. Não depende mas só completando a nossa sugestão, até que eu tinha comentado com o Rogério muito tempo atrás, a sugestão que a gente deu foi que a capacidade passasse da completude baixa para a completude média. A capacidade, porque geralmente a gente só vai ter o conhecimento da capacidade volumétrica quando ele já tem autorização, que seria uma outorga. Então não faz sentido a capacidade ficar lá na completude baixa e a autorização na média. Se a gente passasse essa capacidade para a média, eu conseguiria subir completude um monte de barragem para não ser o volume. Essa é uma sugestão, só. Beleza, vou tentar responder. Posso ter Rogério complementar se ele quiser. Primeiro, Ricardo, assim, não vou falar dos anos anteriores, mas assim, você já falou que o Rogério está acordado, está beleza. E outra coisa, sempre que não chegar naquela resposta que é ideal, justifica. Pode justificar. Olha, mandei o ofício, o empreendedor não mandou. Entendeu? Pode justificar na projeção. A gente não está aqui para cortar a conta de ninguém, a gente está aqui para ajudar e trabalhar junto. Justifica tudo aquilo que você achar que é necessário, que a gente vai analisar, sem problema algum. Okay? E, assim, acho que cabe por ela como você também. Né? E quanto a essa questão de, até tantas barragens, fazer tipo umas escalas de, vou passar 100 mil barragens, tá? Isso já está no nosso radar, já está sendo conversado internamente, para que no próximo informe a gente consiga compatibilizar esses números. E realmente, caso o cara está 100 mil barragens, como melhorar 10%, é um trabalho público, às vezes muito complicado de se atingir de uma para outra. A gente entende isso também e a gente está internamente conversando para ver como é que a gente consegue chegar num acordo. Ok? Tá vendo? Algumas complementações aí, essa questão da entrega documental,
O que a sociedade quer no final? Que o cara esteja com o manual do carro, né? Esteja dirigindo com as documentações ligadas à troca de pneu, revisão e tal. Então, assim, para a sociedade é importante ter essa informação que isso está completo para aquela barragem, porque ele entregou tudo que a lei exige para aquele barramento. Mas eu entendo também que é o mesmo caso da autódromo, que a gente estava esbarrando, né? Que você chega, pede, o cara pedir autódromo, o cara não pede nunca. Né? E aí você fica preso naquele degrau ali, isso aí, sem poder. Então, isso aí, simplesmente fica conseguimos, inclusive até com o exemplo do Ceará, né? E ele atropela isso aí. E, ó, a barragem é sua, está aqui registrado. Se não for você que prova que não é, né? E enquanto isso, você está me devendo aqui um autógrafo e já cuide da segurança do barragem, porque precisa, né? Então, está passando por cima disso. No caso do plano de segurança do barragem, quem pode pensar, uma coisa que a sociedade quer, outra coisa é o que o Progestão valoriza pelo trabalho de vocês, né? Então, a gente poderia, no caso do Progestão, considerar, mandou o ofício, mandou um documento, pedindo que o cara é suficiente para comprovar esse esforço do órgão fiscalizador, no sentido de obter o ICI completo. Tá? Hoje, aí não tem um link como ter essa informação. Eu tentei fazer um ajuste no sistema para ter essa diferenciação, entendeu? Você teria dois tipos de... No caso que eu coloquei, Se não fala no microfone... desculpe interromper, mas é só para não, deixar a ideia mais justa. O que a gente comentou é o seguinte, que no meu caso, a gente poderia usar autuações, advertência ou multa, como comprovação. Olha, eu já fiz a notificação, ele não fez, cobrei, passou o prazo, eu autuei. Entendeu? Eu não posso fazer o PSP no lugar do cara, mas eu fiz a autuação. E se eu não me engano, no STRIP tem como você lançar o auto de infração lá. Seria vamos dizer assim, uma informação que justificaria a ausência do PSB. Mas não tenho o PSB, mas o camarada foi autuado lá pela falta. Não sei se sabe que não atende que a sociedade, de certa forma, quer, porque ele quer a segurança da barragem, mas pelo menos vê que está sendo feito alguma coisa. De novo, são duas coisas separadas. Uma coisa é a progestão, outra coisa é o índice para fim da política, né? Mas, assim, não, eu concordo que tem que ter algo que valorize esse esforço do oficializador. Talvez esse caminho do autógrafo você tem que colocar outra informação, entendeu? De repente, esse documento de autuação, mas você não tem especificamente qual que é, né? Pode ser que seja um instrumento meio caminho para isso, né? Para pensar. Mas não tem que inserir um novo documento no início para dizer que é um ofício pedindo o PSB, entendeu? Só para não criar outra etapa de burocracia. Mas que nem pensar. Com relação ao volume, assim, a gente até tem aquele novo ICI que a gente estava propondo para tentar valorizar melhor essa questão da parte de classificação e tal. E justamente a questão da autorização, que a gente não depende do aeroporto, né, e tal, coisa desse tipo, a gente pular essa etapa, né? E lá trocou um pouco aquela ordem. Mas se ela do volume, por exemplo, a tua altura, a tua área, você às vezes não tem a batimetria, mas você tem como estimar o volume. A Ana mesmo estima o volume com base nesses dados. Você pega a área de filtrado, para mais à frente, né? Tem umas curvas aí estatísticas, você consegue fazer a estimativa. Então, você tem, inclusive, no SNIP, tem lá o campo de volume estimado, né, Márcio? Você tem um volume real, um volume já projeto, assim, e o volume estimado. Então, tem dois campos, assim, e quando não tem um, ele usa o outro. Né? Quando tem o de projeto, ele usa o projeto. Quando só tem o estimado, ele usa o estimado, mas fica registrado porque ali é algo aproximado, né? Algo desse tipo, né? Então, eu acho que a gente tem que conferir se, no caso, quando lança o estimado, vai servir por índice de completude. Porque está valendo agora.
Mas acho que, independente de qualquer coisa, a gente está pensando nesse outro índice de completude, né? De reformular o índice de completude. Nessa discussão aqui, eu fui pensando, talvez a gente devesse fazer outro índice, que não seria propriamente um índice de completude. Teria a ver, né? Mas ele já teria outro objetivo. Está ficando muito claro que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a sociedade interessada no máximo de dados possível de indivíduo para trabalhar. Outra coisa, como é que a gente mede o desempenho de cada polo esclarecedor, né? Então, acho que são duas coisas que a gente tem pensando numa abordagem diferente para cada um deles. Vamos aproveitar essa discussão de um pouco, isso aí, a gente já tinha até mais definido, né? Já estava bem definido, a gente só não tinha implementado ainda mais isso. Vamos pensar esse outro índice não como um índice de completude para dar uma satisfação para a sociedade, mas um índice para isso, para efeito de projeção, para efeito de empenho, porque aí a gente reconhece esse esforço que não está sendo medido pelos completudes, esse não foi completo. Eu chamo essa de índice aí, que a gente chama, mas na verdade, se parar para pensar, ele é um índice de atendimento à política. Não é só informação, é um índice que Bela Barra está indo no caminho de atender o que a política exige dela. Talvez essa nomenclatura crie um pouco essa confusão aí, mas assim, algo. Vamos trabalhar isso aí. Temos que bolar uma forma de tentar separar, né? Que o Márcio está colocando aí, talvez criar um índice, né? Mas existem formas hoje de fazer isso, dessa linha que o Léo comentou, né? Conversando, explicando. Não precisa eu mexer no sistema, no SNISP, e criar outras burocracias, outras formalidades para a parte de progestão. Progestão não é algo inflexível, né? Digamos assim, como eu coloco aqui. Mas vamos lá. Esse já estava no radar um pouco, só temos que bolar a fórmula e contamos com vocês para ajudar nessa solução. Ninguém quer impor nada aqui. Né? Bom, então, podemos encerrar por hoje, né? Gostaria de agradecer a presença, o empenho, todo mundo viajando aí, alguns de fuso horário trocado. Amanhã voltamos às 8h30, né? 10 minutinhos aí que a gente colocou, mas vamos procurar começar no horário, porque vocês viram que vai uma palestra, discussão, e às vezes a gente foi 20 minutos para discussão, às vezes é muito, às vezes é pouco, então para a gente melhorar bastante. Alguma vez o Rogério, o pessoal está tentando se juntar para fazer um happy hour amanhã, já com Asa Norte, a gente decide como é que vai ser. Tá, na 6. Então, na 6, o Márcio vai tocar amanhã. 906 Norte? 706 Norte. A gente faz direitinho. E se vocês quiserem se organizar aí também, teremos hoje também. Mas 8h30 amanhã, aguardando vocês. Sim.